Olá, irmãos e irmãs, hoje é sábado, estamos finalizando mais uma semana e é com alegria que queremos nos colocar diante de Deus para meditar a palavra, pedindo esse fortalecimento, que ao longo desta oração você possa lembrar um pouquinho daquilo que aconteceu ao longo da semana, procure compartilhar com Deus as coisas boas, as coisas que não foram tão boas, para que o nosso fortalecimento venha dele e aquilo que foi bom possa ser repetido numa próxima semana, numa nova oportunidade. Minha saudação a você que nos acompanha através da TV Evangelizar, neste programa diário, Uma Palavra para o Seu Dia. TV Evangelizar, que é esta obra de Deus, onde nos leva a tantas coisas boas. Obrigado por você abrir as suas portas do seu coração, da sua casa, do seu trabalho, para que tantas coisas maravilhosas possam chegar à sua vida e ir transformando tantas coisas que nós precisamos deixar de lado e assim, nesse tempo quaresmal, fazer com que nós possamos viver também uma vida nova com Jesus. Minha saudação a você que também nos acompanha através do Facebook, YouTube, WhatsApp, você que envia suas mensagens, compartilha um pouco da sua vida, dá o seu testemunho, você que nos ajuda a evangelizar contribuindo, sempre é convidado para mandar a sua mensagem, eu mesmo que recebo as suas mensagens através do WhatsApp, então se você quiser contribuir, é só mandar uma mensagem, nós vamos conversar para ver a melhor forma. Vamos meditar a palavra? Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 1 ao 3 e do versículo 11 ao 32. O texto diz assim: Todos os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam contra ele. Esse homem acolhe os pecadores e come com eles. Então contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo, numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo o que possuía, chegou uma grande fome àquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu sítio cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui, morrendo de fome? Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho, mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho, colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, para comermos e festejarmos. Pois esse meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: É teu irmão que voltou, teu pai matou o novilho gordo, porque recuperou o seu filho são e salvo. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos.
Mas quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele um novilho gordo. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, meditamos nesse dia esse texto tão conhecido, chamado o filho pródigo, ou o filho perdido e encontrado, reencontrado. Nós precisamos nos colocar primeiro diante de Jesus e sermos sensíveis àquilo que Jesus está nos dizendo. Não fazer como os escribas e os fariseus, que estavam preocupados em criticar Jesus, porque ele comia e bebia com os pecadores, mas ouvir o seu ensinamento. No contexto em que nós estamos vivendo, cada um pense um pouquinho e procure se perguntar: por que hoje, neste sábado, Jesus está nos falando sobre isso? Logo no final de uma semana, agora quando nós vamos viver um domingo de confraternização, de reunião familiar, por que é que esta palavra nos vem dirigida neste dia? Veja que a palavra-chave de todo esse texto poderia ser reconciliação, ou ao mesmo tempo que nós podemos ser intercessão, intercessores. Este pai que procura fazer o bem num contexto. A vontade dos filhos, ou pelo menos de um filho, era receber a parte da herança que lhe cabia e fazer a sua vida. Quantas vezes repetimos isso ao longo das nossas histórias familiares? Quase em todas as famílias temos esse caso. Mas, ao mesmo tempo, esta rebeldia e, ao mesmo tempo, uma certa frieza de coração desse outro filho que permanece em casa. E aí vemos a dor de um pai que tenta ser conciliador. Nós, muitas vezes, precisamos fazer esse papel de conciliação. Reze pela sua família, no seu contexto familiar, e seja um conciliador. Não seja causa de desentendimento, uma causa de união, de fraternidade e de amor. Procure compartilhar a palavra desse dia com seus familiares, nos seus grupos de oração, com seus amigos. Procure sempre evangelizar, porque evangelizar é preciso.